Você já se perguntou como Israel se tornou uma superpotência tecnológica, construiu florestas em desertos e treinou mulheres soldados de elite? Explorar Mundo revela 15 fatos chocantes sobre esta terra de mistério e inovação. Vamos mergulhar. 1. Mulheres israelenses. Beleza, inteligência e independência. As mulheres israelenses possuem uma combinação única de beleza, confiança e independência, moldada pelo ambiente e cultura. Crescendo em uma sociedade onde o serviço militar é obrigatório para homens e mulheres, elas desenvolvem disciplina, resiliência e liderança desde cedo. Muitas servem em unidades avançadas como inteligência, cibersegurança ou operações com drones, refletindo a mudança do país de guerras físicas para batalhas de conhecimento. Sua beleza combina o charme mediterrâneo com a delicadeza do Oriente Médio. Mas o que realmente se destaca é sua personalidade direta e assertiva. Elas valorizam a honestidade nos relacionamentos, a igualdade na sociedade e a liberdade de escolher seus próprios caminhos, seja priorizando a carreira antes do casamento ou equilibrando maternidade com crescimento profissional. No dia a dia, nota-se sua confiança e clareza ao falar. Seu papel no exército simboliza equidade de gênero, enquanto fortalece estrategicamente os recursos humanos de Israel. Esse ambiente único criou gerações de mulheres mentalmente fortes, fisicamente capazes e intelectualmente ambiciosas, uma combinação admirável que define a futura liderança da nação. 2. Israel, uma superpotência tecnológica em meio a conflitos. Apesar de ser um país pequeno cercado por conflitos regionais, Israel se tornou líder global em tecnologia e inovação. Com mais de 4.000 empresas de tecnologia ativas, ocupa o terceiro lugar no mundo, depois do ZEW e China, em número de grandes firmas tecnológicas. Cientistas e empreendedores israelenses criaram tecnologias-chave usadas pela Apple, Intel, Google e Microsoft, incluindo processadores, algoritmos de IA e sistemas de cibersegurança. Esse feito extraordinário vem do forte apoio governamental à educação e pesquisa, combinado com uma cultura altamente competitiva. Israel lidera o mundo em publicações científicas per capita e produziu 8 laureados com o Nobel. Universidades como o Technion funcionam como laboratórios de inovação, estimulando o pensamento independente e resolução prática de problemas. Muitas tecnologias têm uso duplo, civil e militar, permitindo crescimento econômico e vantagens estratégicas. Até restaurantes usam IA e Big Data para otimização. Essa sinergia entre conhecimento e aplicação prática faz de Israel não apenas uma nação tecnológica, mas um modelo de integração de segurança, empreendedorismo e resiliência nacional em uma só visão. 3. Milagres verdes no deserto. Conquistas ambientais de Israel. Israel é o único país do mundo que hoje possui mais árvores do que há 50 anos, transformando desertos em florestas e terras agrícolas férteis. Seu sucesso está em políticas de reflorestamento de longo prazo e sistemas inovadores de gestão hídrica, que reciclam, dessalinizam e irrigam com eficiência. Plantando milhões de árvores e criando pomares, Israel construiu cinturões ecológicos que regulam o clima, evitam erosão do solo e criam fronteiras naturais flexíveis para a segurança estratégica. Essa estratégia também fortalece a segurança alimentar ao expandir terras agrícolas em regiões áridas, reduzindo a dependência de importações. Essas transformações verdes servem para camuflagem militar ou escudos de radar, mostrando a capacidade de integrar projetos ambientais com defesa nacional. Além disso, tecnologias avançadas monitoram a saúde das florestas e prevêem secas ou incêndios, garantindo sustentabilidade.
As conquistas de Israel não são apenas sobre combater a desertificação, mas transformar paisagens hostis em fontes de vida, prosperidade e segurança, refletindo sua cultura de perseverança, inovação e vontade de prosperar sob qualquer condição. 4. Uma sociedade diversa, com identidade migratória única. Israel é um verdadeiro caldeirão cultural, lar de comunidades judaicas do mundo inteiro. Judeus Ashkenazi, da Europa Oriental, judeus sefarditas da Espanha e Portugal, judeus Mizrahi do Oriente Médio e Norte da África, e judeus etíopes formam uma sociedade multicultural complexa. Essa diversidade se vê diariamente na língua, comida, tradições e educação, moldando uma identidade nacional aberta e profundamente conectada. No Exército, cada grupo contribui com habilidades, experiências e idiomas únicos, transformando diversidade em vantagem tática. Os soldados são treinados para se integrar perfeitamente, usando seus diversos históricos para se adaptar a qualquer cenário operacional. Socialmente, esse multiculturalismo promove resiliência e inovação ao combinar perspectivas de diferentes histórias. Também influencia a diplomacia e o desenvolvimento econômico de Israel, ampliando seus laços culturais globalmente. Viver em Israel significa experienciar festivais, músicas e culinárias do Marrocos à Rússia, do Iêmen à Polônia, entrelaçadas em um tecido cultural vibrante, provando que a unidade na diversidade é a força silenciosa de Israel. 5. Jerusalém, a capital sagrada e controversa. Jerusalém está no coração da identidade, história e política de Israel. Para os judeus, é sua capital eterna. Para os cristãos, o local da crucificação e ressurreição de Jesus. E para os muçulmanos, o lugar de onde o profeta Maomé ascendeu aos céus. Após a Guerra dos 6 Dias em 1967, Israel assumiu o controle de Jerusalém Oriental, declarando a cidade inteira como sua capital, embora o reconhecimento internacional seja limitado. Os bairros antigos guardam tesouros espirituais, como o Muro das Lamentações, a Igreja do Santo Sepulcro e a Mesquita de Al-Aqsa. Todos os anos, milhões visitam o Muro das Lamentações, colocando bilhetes de oração entre suas pedras antigas. 2 famílias muçulmanas guardam as chaves do Santo Sepulcro há séculos, preservando a tradição além das divisões religiosas. O Monte das Oliveiras abriga mais de 150 mil túmulos judeus, alguns com mais de 1000 anos, provando a herança espiritual ininterrupta de Jerusalém. Politicamente e militarmente, controlar Jerusalém simboliza soberania, enquanto religiosamente une fé sob um único horizonte, tornando-se centro de devoção e foco constante nos assuntos mundiais. 6. A maior taxa de natalidade entre países desenvolvidos. Israel possui a maior taxa de natalidade entre os países desenvolvidos, com média de quase 3 filhos por mulher. Isso não é apenas tradição cultural, mas também resultado de fortes políticas públicas de apoio às famílias, creches e licenças parentais. Em comunidades ultra-ortodoxas, famílias têm 7 ou mais filhos, motivadas por crenças religiosas que valorizam famílias numerosas como bênção. Esse crescimento demográfico fortalece a posição estratégica de Israel ao garantir uma força de trabalho jovem e crescente para sustentar sua economia, exército e resiliência nacional. Enquanto países como Japão, Coreia do Sul, Espanha e Itália enfrentam declínio populacional, a população jovem de Israel impulsiona inovação e prontidão defensiva. As crianças crescem em uma sociedade que valoriza educação, independência e serviço, preparando-se desde cedo para o sucesso pessoal e contribuição nacional.
Essa taxa de natalidade também fortalece a continuidade cultural, preservando tradições na era da globalização. 7. Forças de Defesa de Israel. Disciplina e tecnologia militar moderna. As Forças de Defesa de Israel, IDF, são conhecidas mundialmente por sua disciplina, sigilo e adaptabilidade incomparável. Apesar da população de cerca de 10 milhões, seu exército está entre os 20 mais fortes do mundo, superando nações maiores como Canadá ou Espanha. Especialistas estimam que Israel possua entre 80 e 400 ogivas nucleares, lançáveis por aviões, submarinos ou mísseis balísticos. As IDF lideram a tecnologia de drones com modelos como Heron TP e Hermes 900. E sua filosofia de atacar primeiro, controlar depois, integra ataques de precisão, inteligência tática e defesa ativa para enfrentar ameaças regionais. Unidades especiais como Shayetet 13 e Moran operam autonomamente, especializadas em sabotagem naval, resgate de reféns e ataques multifrontais. O serviço militar é obrigatório. Homens servem 32 meses, mulheres 24 meses, criando uma sociedade disciplinada e coesa, preparada para qualquer ameaça. 8. Destinos fascinantes, onde a história encontra a modernidade. Israel mistura a história sagrada com inovação moderna em seus destinos turísticos. A Cidade Branca de Tel Aviv possui mais de 4.000 edifícios em estilo Bauhaus, a maior concentração do mundo, reconhecida pela Unesco. O Muro das Lamentações, remanescente do Segundo Templo destruído em 70 d.C., recebe milhões de visitantes anualmente, que deixam orações em suas pedras. Os bilhetes são coletados e queimados perto do Monte das Oliveiras em ritual centenário. As termas romanas de Ramat Gader oferecem relaxamento terapêutico, com 2.000 anos de história. No fundo do mar, o restaurante Red Sea Star permite refeições com vistas panorâmicas da vida marinha colorida a 5 metros abaixo do nível do mar, mostrando avanços israelenses em engenharia marinha. A Fortaleza de Massada simboliza a resistência judaica contra Roma, hoje usada para cerimônias do IDF que afirmam resiliência. Gilgal Refaim, ou Stonehenge de Israel, com círculos de basalto de 5.000 anos, permanece um mistério entre astronomia e ritual militar antigo. 9. Da Guerra do Golfo aos abrigos obrigatórios, segurança como política de Estado. Após a Guerra do Golfo em 1991, quando o Iraque lançou mísseis S-Qud contra Israel, o governo tornou obrigatório que todas as novas residências possuíssem um abrigo antibomba chamado Merkav Mugan. Projetados para proteger contra ataques químicos, biológicos ou convencionais, esses abrigos representam o conceito israelense de defesa assimétrica, transformando infraestrutura civil em barreira protetora. Além da defesa física, Israel promove resiliência mental e física através do Krav Maga, sistema de combate criado nos anos 1930 por Imi Lichtenfeld para proteger comunidades judaicas de ataques antissemitas. Diferente das artes marciais tradicionais, o Krav Maga prioriza eficácia e rapidez para neutralizar ameaças decisivamente. Hoje é parte central do treinamento do exército, polícia e unidades de elite como Shayetet 13. Essa cultura de preparação se estende à educação, planejamento comunitário e vida diária, integrando segurança de forma natural na sociedade. 10. Culinária israelense, fusão de tradição e modernidade. A culinária israelense combina antigas tradições judaicas com sabores vibrantes do Oriente Médio e Mediterrâneo, refletindo sua população diversa. Pratos típicos como falafel, hummus,
shawarma e shakshuka contam histórias de fusão cultural. Durante o Hanukkah, os israelenses consomem mais de 23 milhões de sufganiyot, donuts recheados com geleia e polvilhados com açúcar, como parte das tradições festivas. A Páscoa judaica celebra o êxodo do Egito com matzah, pão sem fermento que simboliza liberdade e urgência. Cerimônias de bar e bat mitzvah marcam a maioridade espiritual das crianças, enquanto o Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico, dá boas-vindas à renovação com maçãs mergulhadas em mel para um ano doce. Restaurantes israelenses abraçam a inovação ao usar IA e Big Data para um serviço eficiente, mostrando como a tecnologia moderna aprimora experiências gastronômicas tradicionais. Essa diversidade culinária constrói identidade nacional ao unir temperos marroquinos, doces da Europa Oriental e ervas do Oriente Médio em uma só mesa. 11. Uma história marcada pela luta. O nascimento de Israel. A modernidade de Israel nasceu em meio à luta. Em 1948, após décadas de imigração sionista sob domínio britânico, Israel declarou independência, gerando guerra imediata com os estados árabes vizinhos. A vitória garantiu sua soberania, mas deslocou mais de 700 mil palestinos, evento conhecido como Nakba, ou catástrofe, que molda tensões regionais até hoje. Antes de sua criação, a terra estava sob domínio otomano, abrigando comunidades judaicas e árabes em coexistência instável. O plano da ONU de 1947 para dividir a Palestina em estados judeu e árabe foi aceito pelos judeus, mas rejeitado pelos árabes. Estrategicamente, a Guerra de 1948 definiu a doutrina israelense de defesa ativa, priorizando forças rápidas e móveis para a guerra assimétrica, garantindo superioridade militar apesar do território limitado. Como o único Estado judeu do mundo, Israel carrega o trauma histórico de exílios, como a conquista babilônica em 586 a.C., alimentando uma identidade coletiva baseada em resiliência e redes mútuas de apoio. 12. O que não fazer em Israel, respeitando a cultura local. Visitar Israel requer consciência cultural para evitar ofensas. Primeiro, evite discussões políticas, especialmente sobre conflitos regionais, pois podem criar tensão mesmo em conversas casuais. As leis alimentares são rigorosas. Produtos de porco, camelo ou coelho são proibidos. E em comunidades ortodoxas, é tabu misturar carne e laticínios na mesma refeição, usando utensílios separados. Contato físico entre homens e mulheres também é sensível. Em áreas religiosas, evite apertos de mão, abraços ou toques em pessoas do sexo oposto, a menos que sejam familiares. Ao visitar locais sagrados, vista-se modestamente, cobrindo ombros e joelhos. Mantenha-se nas trilhas demarcadas ao explorar a natureza, pois algumas áreas podem ter explosivos não detonados de conflitos passados. Não carregue livros religiosos em árabe, o que pode gerar mal-entendidos com autoridades de segurança. O avançado sistema de vigilância israelense monitora comportamentos e dados para prevenir ameaças. 13. Nabi Musa, um santuário islâmico no deserto da Judéia. Nabi Musa é um local de peregrinação islâmica no deserto da Judéia, perto de Jericó e do Mar Morto, acreditado por muitos muçulmanos como o local de descanso final do profeta Moisés. Estabelecido no século XI, o santuário é reconhecido por suas cúpulas brancas e grande mesquita, simbolizando fé e continuidade cultural. O local ilustra a convergência religiosa da região, onde judeus, cristãos e muçulmanos mantêm acordos administrativos delicados para preservar o patrimônio. Nabi Musa requer coordenação entre militares, polícia e organizações civis para proteção em meio a tensões regionais. Israel também abriga Massada,
antiga fortaleza onde judeus fizeram sua última resistência contra Roma. Hoje, palco de cerimônias de juramento do IDF sob a frase "Massada nunca cairá novamente", reforçando a resiliência nacional. Outro local enigmático é Gilgal Refaim, ou Stonehenge de Israel, com círculos de basalto de 5.000 anos, cujo propósito original ainda é debatido, de astronomia a rituais militares. 14. Museus, preservando o patrimônio nacional de Israel. Israel possui a maior densidade de museus do mundo, com mais de 280 instituições que guardam seu patrimônio. O Museu de Arte de Tel Aviv exibe artistas internacionais e israelenses, enquanto a Torre de David, em Jerusalém, narra a história da cidade desde os tempos cananeus até Israel moderno. O Instituto ISOT é especializado em pesquisa oceanográfica e de água doce, destacando as conquistas ambientais do país. Os museus não são apenas exposições, são ferramentas estratégicas de soft power, reforçando identidade nacional e projetando influência cultural no exterior. Memoriais do Holocausto, como Yad Vashem, preservam a memória coletiva, educando futuras gerações sobre resiliência diante da adversidade. Os museus integram tecnologia interativa para engajar emocionalmente os visitantes, criando compreensão profunda. No Shabat, o trabalho cessa do pôr do sol de sexta até sábado à noite, enfatizando reflexão e família. Pratos cozidos lentamente, como Kolent entre Ashkenazi ou Ramin entre sefarditas, mantém viva essa tradição. 15. Altos rendimentos. Altos custos. Um olhar realista sobre a vida em Israel. Israel possui renda mensal média de cerca de 14.000 shekels, alta em padrões globais, mas também um dos maiores custos de vida do mundo. Alugar um apartamento de 2 quartos em Tel Aviv pode chegar ao $2.000 por mês. Comer fora custa, em média, os 15-20 reais por refeição, enquanto mantimentos podem custar os 250-400 reais mensais por pessoa. Contas de utilidades para um apartamento de 85 lireares variam entre os 150 a 250 e internet de alta velocidade custa os 30-50 por mês. Passes mensais de transporte público custam cerca de os 65-85, com táxis cobrando os 60 por quilômetro, e gasolina a cerca de os $2,10 por litro. Apesar da percepção de riqueza judaica, devido a empreendedores como Sergey Brin ou Mark Zuckerberg, a desigualdade de renda persiste. Cerca de 10% dos judeus nos Ikurezeis vivem abaixo da linha da pobreza, e em Israel nem todos têm vida confortável. Os gastos com defesa priorizam segurança nacional, mas limitam investimentos em saúde e bem-estar. Obrigado por assistir. Qual desses fatos mais te surpreendeu? Conte para nós nos comentários abaixo. E se gostou dessa jornada, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais descobertas incríveis em breve.